Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? O meu convidado de hoje tá rindo à toa, conforme o nome da marca dele. Eu vou conversar com o Bruno Sindsik, da Olga Ri, especializado em comida saudável. O motivo da alegria vocês já vão entender. O faturamento do Bruno anual passa de 20 milhões, que é um número que é sonho para muita gente, principalmente para quem tem o empreendedorismo na veia, como é o caso dele. O Bruno foi presidente da Empresa Júnior da FGV, uma iniciativa que incentiva os estudantes a tirarem as ideias do papel. E depois ele foi para o mercado financeiro, mas ele sentia falta de pôr a mão na massa. Ele é apaixonado por saladas e, junto com mais 2 sócias, ele apostou num delivery focado no tema. Cada um investiu R$10 mil e eles começaram a vender para os amigos que trabalhavam no mercado financeiro do Bruno. Naquela época, o nome tinha outro, era Casa Bom Gosto. E depois da primeira rodada de investimento, eles viram que o nome precisava mudar, que eles precisavam falar mais com Gen Z, com Millennials, e aí surgiu o Olga Ri. O que tinha que ser feminino, por quê? A Olga representa 60% do seu time, as mulheres estão lá, e 85% do seu time é composto por grupos subrepresentados. Já são em torno de 200 funcionários, e o que começou com 10 pedidos por dia, hoje soma 14 mil por mês. Em fevereiro eles passaram a ter um endereço fixo no Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Vamos embora entender como esse sucesso aconteceu? Apertem os cintos que a estrada do Bruno já começou. Bruno, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, caroneiros. Prazer aí em falar com vocês. Muito prazer. Gente, eu tô meio rouca hoje. Já testei Covid ontem, não era nada. Eu acho que eu peguei alguma gripe dos meus filhos. Mas para vocês saberem que hoje a minha voz tá meio diferente. Então, para quem só escuta e não tem o recurso visual, não estranhem. Sou eu mesma, Thaís de sempre. Bruno, o negócio é o seguinte. Eu vou te confessar, não gosto de salada, mas de alguma forma, eu não sei como, eu gosto do Olga Ri. Eu não sei, eu acho que é porque mistura fruta, tem um crispies de parmesão que eu amo, então vocês conseguiram um milagre me fazer comer salada. Obrigada. Nossa, é muito legal ouvir isso, porque quando a gente montou a Olga, acho que era essa um pouco a ideia, assim, a gente queria... Jura? A gente queria que... Eu sou o contrário, eu sempre fui fã de salada. Você come salada, sua mãe fazia rabanete, né, pra você. É isso, desde pequeno. O lanche na minha casa é um prato de verdura. Às vezes eu tô sozinho, eu como uma cenoura com sal. Então eu sou bem herbívoro, assim. Mas a gente, enfim, na minha família a salada sempre foi muito gostosa, assim. Então, quando a gente montou a Olga lá atrás, a ideia é que as pessoas pudessem gostar também, assim. Mas o seu foco inicial era atender o mercado financeiro. Era... Nos primeiros meses, assim, da operação, porque eu trabalhava no mercado financeiro. Então, eu trabalhava num fundo de private equity na Faria Lima. Tá. E eu consumia muito delivery, né? Enfim, de diversas formas, tanto no almoço quanto no jantar. Era muito comum eu comer na mesa. E é ruim comer fora de casa, né? Mas era a minha vida. Sim. E eu pedia, às vezes, alguma salada, mas eu achava que eu não era muito bem atendido, era tudo muito caro. Às vezes não pedia salada, pedia outras coisas também. Mas eu achava que faltava uma opção... que fosse uma salada cheia, bonita, colorida, do jeito que eu gostava de comer em casa, mas que eu pudesse pedir também. Então foi um pouco a ideia original pra gente montar o Olga Ri lá em 2016. Tá, só que assim, vocês começaram, as pessoas ligavam pra pedir, ou vocês já começaram no iFood? Eu sei que vocês tinham outro nome, que era Casa Bom Gosto, mas como que era? Como que as pessoas faziam um pedido? Porque a gente tá falando com empreendedores que estão começando do zero. Sim. Então eu quero saber desse seu estágio inicial. Legal. Como era? Então no começo, o delivery era muito menor, né? Já existia o iFood, porque o iFood existe há muito tempo, mas Rappi e Uber Eats nem existiam, assim, eles estavam chegando no Brasil. E desde o início a gente queria ter um site, o primeiro site da Olga Ri, que ficou por anos, fui eu que fiz. Eu fiz no Wix, que é uma maior plataforma de sites do mundo. Você que fez? Eu que fiz no Wix.
O sistema de pedidos era pelo Wix, então era um site que a gente gastava R$70 por mês para fazer. E a maior parte das pessoas pediam ou pelo nosso site, que podia ser tanto mobile quanto na web, ou por telefone ou por e-mail. Assim, do jeito que a pessoa quisesse, ela pedia, a gente ia receber. Até o WhatsApp, enfim, o jeito que fosse, a gente recebia o pedido. E os primeiros clientes foram os meus amigos. Então eu trabalhava lá no fundo, eu tenho 2 sócias, que é a Cris e a Bia. Desde o início elas estão 100% no negócio, mas eu ainda estava trabalhando no fundo, então era meio part-time nesse início. Então eu falei, olha pessoal, lancei esse negócio de saladas, vamos pedir? E o primeiro pedido foi eu perguntando 9 da manhã para todo mundo o que vocês querem, me avisam certinho, que eu vou passar para minha irmã, uma das sócias. Então você meio que anotou os pedidos. Eu que anotei e passei o e-mail para minha irmã, que é minha sócia, e para a Bia, minha outra sócia. Olha, os pedidos de hoje são essas 6 saladas, a gente já tinha montado um cardápio, já tinha feito alguns testes e tal, mas o primeiro dia, que foi no dia 16 de agosto, um dia antes do meu aniversário, eu mandei lá, ó, o pedido do Bruno é esse, o pedido de tal pessoa é esse, tal pessoa é esse, e elas mandaram. E foi uma delícia. E daí todos os dias o pessoal me passava quem queria pedir e sempre tinham umas 5 ou 6 saladas. Quando a gente já estava um pouco confiante, eu comecei a avisar os meus outros amigos em outros bancos e fundos. Pessoal, dá para pedir, pegava alguém que era mais próximo, falava, coleta o pedido de todo mundo e manda por e-mail. Ou pede pelo site. Daí a pessoa fazia isso. E daí aos poucos foi pegando, assim. Quando a gente viu, a gente estava atendendo um monte de gente no JP Morgan, um monte de gente no Itaú BBA, um monte de gente, enfim, nesses bancos grandes da Faria Lima. E pouco a pouco nem mais era na Faria Lima. Começaram a pedir pessoas que a gente não reconhecia mais o nome, nem sabia de onde estava pedindo, mas ficaram sabendo por boca a boca. Mas vocês tinham maquininha? Tínhamos maquininha, a gente mandava o motoboy com maquininha. Na verdade, a gente ficou com maquininha por anos até agora. Faz pouco tempo que a gente aboliu as maquininhas, agora é só pagamento online. Mas por anos a gente tinha maquininha e mandava o motoboy com máquina. Tá, só que assim, cada um botou R$10 mil. Acho importante a gente falar isso. Desde o primeiro mês a conta fechou. Vocês conseguiram tirar salário depois de quanto tempo? Tá. Não, desde o primeiro mês a conta não fechou. Então, no começo, a gente... enfim, no primeiro mês e tal, esses R$10 mil foram postos aos poucos. Então, a gente começou colocando 1.500 cada um. E daí, conforme ia precisando, a gente ia colocando mais e mais e mais, até dar esses R$10 mil por pessoa, R$30 mil. Porém, a gente não tirava salário. Então, também tem esse esforço adicional em termos de remuneração que a gente não retirava, não tá nessa conta dos R$30 mil. Era um dinheiro que a gente tinha guardado para viver, mas não coloquei dentro dessa conta. A gente começou a tirar salário baixo, assim, acho que depois de uns 8, 10 meses. Ah, foi rápido? Mas era um salário bem baixo também, bem menos do que minhas sócias ganhavam antes e tal, mas começaram. Tá. E daí aos poucos, conforme foi dando, a gente foi aumentando os salários de cada um. E eu acho importante falar que você não conhecia ninguém que tinha feito uma transição de carreira. Vocês, na verdade, pelo que eu li nas minhas pesquisas, que não tinham gente ao redor de vocês que tinham mudado de carreira. E como que era a ideia de pensar largar um banco de investimento, porque existe um status, para ser dono do Casa Bom Gosto ou do Algarri? Legal. Acho que isso, assim, de não conhecer pessoas que fizeram transição de carreira, talvez é uma coisa que eu me arrependo, assim. Eu devia ter ido mais atrás para conversar com essas pessoas e tal. E não fui tanto, assim. Eu tava muito mais focado. Eu tive a ideia, eu fiquei empolgado com a minha própria ideia e fiquei meio imerso nessa ideia, nesse projeto. E quando eu vi, eu já tava... Demorou. Foram 2 anos de que eu fiquei ainda trabalhando no fundo que eu trabalhava. Como CEO, eu acho importante a gente falar isso. Não era CEO ainda. Assim, eu era... É que também ninguém tinha cargo, na verdade. Porque éramos em 3, né, 3 sócios. E quando a gente começou, tinha um funcionário, que era o Agnaldo, tá com a gente até hoje. Nosso primeiro cozinheiro. Depois, a gente trouxe... Primeira atendente, que ajudava, era a Kelly, não tá mais com a gente, mas vira e mexe a gente encontra ela. Que é a primeira pessoa que atendia telefone com a gente. Não tinha muito cargo, cada um fazia o que dava. Eu, no dia a dia, não estava trabalhando, mas eu ajudava muito na parte de tecnologia, porque era eu que entendia mais, eu que fazia o site, atualizava essas coisas. E ajudava na parte financeira, organização de planilhas, etc. Mas não era CEO, assim, mas eu morava com a minha irmã na época, então todo dia era uma reunião, basicamente assim. Basicamente. Mas a gente tinha, acho que
todos eram meio que pares e cada um fazia o que era melhor. Então era mais ou menos isso. E depois de 2 anos, eu fui pra lá. Daí a gente começou a estruturar um pouco melhor. Então, beleza, eu vou ser o CEO, a Cris vai ser CMO, que é, né, de marketing, a Bia ia ser CPO em produto. E a gente começou a trazer outras pessoas também com seus vários cargos. Quando você começou, ficou integral, já tinham 30 funcionários, correto? Por aí. A maioria, todo mundo de operação mesmo, cozinheiros, expedição e montadores de salada e atendentes de telefone, da parte que hoje a gente chama de CX. E vocês já tinham recebido um investimento de 6 milhões? Não. Tá. Eu fui em 2018, em outubro de 2018. Quando eu fui para começar a conversar com fundos, enfim, já estava muito dentro também do negócio, conhecia bastante, né? Tava bastante envolvido. Você acha que isso ajudou você a conseguir? Tipo, por exemplo, você conhecia pessoas que podiam investir? Ah, sim. O meu background no mercado financeiro, sim, com certeza, acho que me dava... Para mim foi muito importante. Acho que muitos empreendedores não têm isso e tem outras vantagens e tal. Mas acho que para mim foi importante, porque eu tinha familiaridade com isso, né? Não era exatamente o que eu fazia. Eu fazia investimentos muito maiores do que o investimento que eu captei, né? Eu trabalhava em Private Equity, que é uma classe de ativos de empresas que faturam normalmente mais de 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, etc. Então, empresas maiores. Mas eu era familiarizado com aquele mundo, conhecia algumas pessoas que poderiam me apresentar, pessoas que poderiam ter interesse. Mas foi um processo difícil também, mesmo conhecendo, nunca foi algo papum, assim. Foram meses de conversa, algumas vezes mais de ano de conversa, até que a gente captou pela primeira vez em 2019, acho que em abril de 2019, e daí a gente captou esses 6 milhões de reais que você falou. E daí a empresa começou a mudar, né? A gente começou a contratar outras pessoas e fomos para um caminho de profissionalização e de se tornar mesmo uma startup, que é o que a gente se considera hoje. Então, eu acho muito curioso você chamar de food tech. Food tech é um termo que, para quem não sabe inglês, vem de tecnologia e de comida. Na minha ignorância, eu achava que food tech era só tipo hambúrguer do futuro, que era modificado em laboratório. Eu não sei por que eu tinha essa impressão. O que é uma food tech e por que vocês são uma food tech e não são uma cadeia de delivery, por exemplo? Legal. Eu acho que a grande diferença, assim, né, de ser uma food tech e não um restaurante convencional é que desde o início a gente olha muito para a tecnologia. Então, no começo, de uma maneira mais amadora, né, quando eu criei o site, mas mesmo o site nosso primeiro site já era muito melhor do que a maior parte, assim, não conhecia nenhum restaurante que tinha uma experiência digital tão boa quanto essa primeira modelo que a gente criou. Porque a gente já estava com essa cabeça de ser uma experiência digital muito boa antes de ser um restaurante. A gente não tinha restaurante físico. A gente era só delivery. Vocês foram ter esse ano? Esse ano, exatamente. Então, acho que nem falei, mas a gente montou... o que eu montei foi um delivery de comida saudável, especialmente de saladas e bowls, né? Era uma Dark Kitchen, que nem tinha esse nome na época. Dark Kitchen é uma cozinha industrial voltada para delivery. E a gente só interagia digitalmente com os nossos clientes. Então, desde o início, a gente tinha essa preocupação. Depois da captação, a gente começou a trazer muita gente de tecnologia. E até hoje a gente tem muita gente de tecnologia, a gente tem um CTO, a gente investe muito em tecnologia, seja dentro de casa, com o nosso próprio time, seja com softwares e projetos que a gente desenvolve com terceiros. Então, obviamente que a gente é, antes de tudo, uma empresa de comida, mas a tecnologia ajuda muito a gente conseguir entregar essa comida de uma forma melhor. Seja porque a gente atende melhor o cliente, consegue atendê-lo melhor, seja porque a gente analisa melhor os dados para conseguir melhorar a nossa operação. Então a gente coloca a tecnologia em diversas etapas desse processo. E vocês têm aplicativo próprio, né? Temos nosso aplicativo próprio, que é super relevante para as nossas vendas. Jura? Sim, e ele é todo construído dentro de casa, então não é uma solução de prateleira. A gente construiu ele do começo ao fim, é o nosso código, é o nosso design, etc. E por isso que a gente se considera uma food tech. Porque aplicativos como o Rappi e iFood, eles não te dão, por exemplo, a maior área de localização de que você compra. Por exemplo, os maiores pedidos são da Vila Madalena. Ou eles falam isso? Às vezes eles até dão isso. O que eles não dão é o contato com o cliente final e os dados do cliente final. Então, se você pede pelo iFood, eu sei
só o número do seu pedido e para onde ele tá indo. Mas eu não sei quem é você, qual é o seu telefone, qual é o seu e-mail, eu não consigo me relacionar com você. No nosso canal próprio, você se cadastra, né? Então eu sei seu telefone, seu e-mail, etc. E eu consigo interagir com você. Então se você tiver um problema, você vai falar comigo, eu vou conseguir te dar uma reparação, consigo te dar um cupom de desconto para você ganhar de graça alguma coisa que você teve de problema, eu consigo te mandar algum material relevante, te avisar que a gente tem um cardápio novo, falar que aquela salada que você sempre pedia voltou pro cardápio porque passou um tempo fora. Então a gente consegue interagir de outra forma com você. E isso pra gente é muito valioso, né? Sim. E no iFood ou na Rappi, não, a gente não tem esses dados, eles que controlam, o cliente é como se fosse deles. Óbvio que muitos desses clientes acabam entrando em contato com a gente também. Claro. Seguem a gente no Instagram, mandam pra gente WhatsApp, ligam pra gente, etc. E a gente atende super feliz também. Mas não temos diretamente o contato dessas pessoas. Mas eu acho muito legal, porque vocês fazem pequenas coisas, por exemplo, escrever na sacola. Vocês escrevem, tipo, Thaís, um bom almoço. Sim. E eu acho aquilo tão... É um ato tão simples... Mas é um ato tão humano que eu me sinto cuidada. Eu sinto que aquilo foi preparado pra mim. Legal. E é muito louco, né? Porque, teoricamente, não custa nada. Sim. E as pessoas, às vezes... Então, eu queria deixar essa dica pros caroneiros. A personalização pode ser mínima, mas ela faz a diferença, né? Sim. E acho que isso começou bem no começo, assim. Quem fazia as sacolas no início era a Cris, minha irmã. Ela que ficava na expedição. Ela queria escrever com a letra dela, que ela... escreve com uma letra perfeita, se eu escrevesse ia aparecer um garrancho, mas ela tem uma letra linda. Tem letra tipo de quinta série. A minha também. E começou isso, assim, e tem até uma dica, assim, que falam muito para empreendedores no começo, de fazer coisas que não escalam no começo. O que é isso, né? Me parece o contrassenso do que muita gente fala, assim, de, não, você tem que fazer um negócio para ser gigante, etc. Mas quando você é pequeno, você é pequeno. Então tudo bem você fazer coisas que não vão dar certo quando você tiver 1 milhão de clientes. Mas você tem 5 clientes. Então trate os 5 clientes da melhor forma possível, porque esses clientes vão ser embaixadores da sua marca e tal. Então no começo a gente fazia coisas até que hoje... dica maravilhosa! É muito legal, assim. E depois você se preocupa com os problemas que vai ter, sabe? Então, hoje em dia eu não consigo mais atender cliente por e-mail, não dá. Vem muito desorganizado, pelo volume que a gente tem, não consegue. Mas tudo bem. Mas nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos, a gente atendia. Então o cliente podia mandar, a gente falava, mandar sinal de fumaça, a gente vai atender. E quando a gente mandava o pedido para ele, a gente conseguia escrever uma mensagem personalizada, mandava um brigadeirinho de cortesia, a gente fazia o que fosse para aquele pedido estar perfeito. E eu acho que é muito valiosa essa ideia de que não precisa se preocupar daqui 2 ou 3 anos, faz o melhor que você puder naquele momento. Quando você crescer, vai ser o melhor dos mundos. Aí você vai deixar de fazer uma ou outra coisa, tudo bem também. Você já vai estar em outra fase do negócio. Já fidelizou muita gente, já aprendeu, já viu o que funciona, já viu o que não funciona e tal. Então essa dica é valiosa. Faça coisas que não escalam e depois você resolve o problema de escalar. Quando você crescer, isso é um problema. Tem muita gente que fala assim, mas eu não faço porque daí não vai dar certo quando eu crescer. Calma, você não cresceu ainda. Tipo, tá tudo certo. Pode assumir que você vai fazer por um tempo e depois você vê, né? Você falou que vocês são uma dark kitchen. Pergunta, o que é uma cloud kitchen, o que é uma dark kitchen? Mesma coisa. A mesma coisa? São termos diferentes, mas dark kitchen e cloud kitchen a gente usa de forma intercambiável. É basicamente uma cozinha industrial para delivery. E cozinha é uma coisa muito cara de se montar, né? Depois de quanto tempo vocês conseguiram montar de vocês? É muito cara, mas não precisa ser. Não, para um empreendedor pequeno é caro, entendeu? É caro, mas não precisa ser. Por quê? Quando a gente montou a primeira cozinha, a gente não tinha nada do que a gente tem hoje. A gente tinha uma boca de fogão e uma geladeira. Isso, literalmente isso. Era uma boca de fogão, né, um fogão e uma geladeira e um forno. Então, assim, também é caro, né? Não é trocado. Mas eu achei que era no mínimo 100 mil reais pra montar uma cozinha. Não, porque senão eu te falei, a gente colocou 30 mil reais no negócio. Então. Não fechava essa conta. Hoje a gente gasta 200 mil reais pra montar uma cozinha, mas é uma cozinha mega equipada, com o melhor forno, com geladeiras, com pista fria, com câmera fria. Mas não precisa disso. No começo você precisa ter o mínimo, que é um fogãozinho, uma geladeira,
que pode ser da sua casa. Eu sou muito a favor, né? E daí também esse é um outro negócio que se fala muito em empreendedorismo, da ideia de MVP, né? Que é o mínimo, o produto mínimo viável, né? O Minimum Viable Product. Que é você fazer tudo com o mínimo. E porque você não sabe se vai dar certo ainda, você não sabe se você vai gostar daquilo, se os clientes vão gostar. E para fazer salada, o que a gente precisa? De uma geladeira para pôr as folhas, de um fogão para refogar uma outra coisa, ou grelhar o frango, alguma coisa do tipo, e de um forno. E é assim que a gente começou. E uma geladeira, um fogão e um forno custam bem menos do que bem 100 mil menos, reais. não. Custam menos de 10 mil reais. Vai custar. Sim. Mas você pode comprar uma coisa usada. Usada, claro. Etc. E eu fiquei muito curiosa, porque quando eu vi o material sobre vocês, apesar de vocês serem um delivery, a clientela caiu no começo da pandemia. Que fez sentido, que eu vi uma explicação sua, que é porque as pessoas pararam de ir pro escritório, mas depois mudou. O que vocês fizeram nesse momento de queda? Como foi lidar com isso? Nossa, a gente fez muita coisa, assim. Logo que começou a pandemia, então, de fato, as pessoas que pediam nos seus escritórios não estavam mais no escritório, todo mundo resolveu aprender a cozinhar, fazer pão. Ninguém tava querendo ser saudável. Ninguém tava querendo saudável, todo mundo estressado, comendo hambúrguer ou cozinhando macarrão, etc. Sim. E pararam de consumir. Muita gente que pediu nosso produto não tava mais na nossa área de entrega, porque a gente tinha uma cozinha só na Vila Olímpia e as pessoas não necessariamente moravam lá perto, moravam mais longe. Então no começo foi bem difícil. O que a gente fez? Um monte de coisa. Primeira coisa que a gente fez foi criar 2 turnos de funcionário e a gente entrou numa escala 12/36. Tá. Os funcionários vinham um dia, ficavam 12 horas, no dia seguinte não vinham. Vinham um dia, no dia seguinte não vinham. E a gente tinha 2 turnos que não se encontravam. A gente fez isso para que, se a gente tivesse casos de Covid, a gente conseguisse isolar os casos e não comprometer todo mundo ao mesmo tempo. A gente tinha 2 grupos de pessoas que nunca se encontravam. Então isso foi importante. A gente abriu de final de semana, já que a gente fez essa escala 12/36, que também dá as mesmas 44 horas semanais, né? Uma escala prevista na CLT. A gente começou a abrir de final de semana, que a gente não abria. Então, beleza, vamos aumentar o número de dias que a gente atende para a gente conseguir compensar essa perda. A gente começou a fazer um programa muito forte de atendimento a hospitais. Então, médicos já eram muitos nossos clientes, eles estavam cada vez mais atarefados, não conseguiam sair mais do hospital. Então, a gente desenvolveu um programa de estações em hospitais que eles podiam pedir sem taxa de entrega por WhatsApp. Que ideia incrível! Então, todos os profissionais de saúde, eles tinham esse desconto da taxa de entrega, né, que a gente conseguia também colaborar de certa forma, mas pra gente também era bom, porque a gente conseguia vender para profissionais de saúde que estavam trabalhando mais do que nunca e eram as pessoas que não estavam nas suas casas, né? E precisavam comer uma comida boa, que fosse saudável, etc. Então, comecei a atender pra caramba os hospitais. E nas casas das pessoas, aos poucos, a gente foi se comunicando com essas pessoas de que a gente também poderia atendê-las e abrimos a nossa segunda cozinha um pouco depois do início da pandemia, que foi nos Jardins, que a gente conseguia cobrir uma área que a gente não cobria anteriormente. Daí, em 3 meses, a gente já estava no mesmo patamar anterior. Daí, a partir daí, a gente foi crescendo muito, assim, e daí começou a crescer mais de 70% ao ano, assim. E vocês usavam as redes sociais a favor? Como que era? Vocês faziam ações com influencers nesse momento? Não faziam? Muito. A gente fez desde o começo, assim, ações com influenciadores. E o nosso modelo sempre foi de ter parcerias, assim, de pegar influenciadores que gostavam do nosso produto e falar, olha, eu posso te mandar uma salada, e não cobrava nada em troca, assim, mas a maior parte dos influenciadores gosta das saladas e posta também como retribuição. Sim, e porque quer divulgar, etc. E isso sempre ajudou bastante a gente. Então, os influenciadores foram um papel importante, assim, também durante a pandemia, que era a maneira como o boca a boca, de certa forma, diminuiu, né, nos escritórios. Né, antes você via o que seu colega estava pedindo, você não estava mais vendo. Então as pessoas precisavam ou postar, e os influenciadores também ajudavam nesse processo de divulgação. E para quem está começando, por exemplo, ações com influenciadores quando você não tem verba, tem alguma que vocês usaram no começo que você sugere, de repente, de pedir, por exemplo,
ter a iniciativa de vocês mandarem mensagem? Vocês faziam isso? Sim. A gente... 99% das vezes a gente não paga nada para os influenciadores. Então, as pessoas pedem a nossa salada e ganham. A gente só dá a salada, então tem esse custo, mas que é um custo muito baixo. Mas acho que o que a gente pode melhor fazer é ter um produto muito bom. Porque o influenciador quer receber aquele produto. Sim. Se fosse um produto ruim, ele ia querer me cobrar, porque ele não vai ficar divulgando uma coisa ruim. Mas como é uma coisa que encaixa no dia a dia dessa pessoa, eles pedem de bom grado. E desde o início a gente teve muitos influenciadores. Assim, então, até pessoas como a Sabrina Sato já postou algumas vezes o nosso produto. Que legal. Já falaram a Mari Gonzalez, a Manu Gavassi. Ninguém a gente nunca pagou, assim, a gente... Sim, foi mídia espontânea. Foi mídia espontânea, assim, a gente mandou a salada de cortesia, mas a gente não pagou nada, assim, Porque pra gente também não faria sentido pagar, assim, seria um custo muito alto, etc. Muito alto, isso que eu imagino, pra quem tá começando, né? Então eu acho que a dica que eu dou é de focar no seu produto, assim. Você tem que ter um produto maravilhoso que a pessoa queira receber. Porque daí ela vai postar sem te cobrar nada, assim. Eu fiz um painel de empreendedorismo chamado Push. Beijo, Manu. Eu entrevistei a Patrícia Bonaldi e ela falou, não tenho o que falar se o meu produto é vencedor. Ela falou, então assim, eu podia estar passando por qualquer problema, mas eu entrego um produto vencedor. É o melhor que eu posso fazer. E isso vai muito de encontro com o que você está falando agora, porque muitas vezes a gente lança, mas não se aprimora, não vai ouvindo a opinião, não vai ouvindo feedbacks. E isso é muito importante, né? É isso. Assim, o lança é importante também, porque eu acho que tem gente que é tão perfeccionista que não consegue dar um passo. Nunca vai estar 100% perfeito, mas eu acho que tem que ter um olhar pro produto assim absurdo e ele tem que ser vencedor. E se ele não é vencedor de cara, ele vai virando vencedor porque você vai ouvir muito seu cliente e vai deixar ele vencedor. Então, no começo, eu era sócio e cliente, porque eu tava no mercado financeiro e eu recebia salada todo dia. E até hoje eu como minha salada 4 vezes por semana, pelo menos. Tipo, eu almoço quase todo dia ao Ogarri. E se eu não gostar do meu produto, as pessoas não vão gostar também, porque eu sou o pai desse produto. Sim. Então eu tenho que garantir que esse produto esteja maravilhoso sempre, que eu amo comer esse produto, assim. Então eu acho que isso é muito importante. Que a gente, primeiro de tudo, nós somos os clientes desse produto e a gente tem que amar. Se você já acha o negócio meio assim... Daí ninguém vai gostar mesmo, entendeu? É verdade. E você dá feedbacks? Todo dia, fico atormentando toda a equipe. Olha, isso aqui tá meio assim. Hoje achei que o corte veio diferente. Mas tá meio... Talvez essa salada, a folha podia estar mais crocante. E não só eu. Todo o escritório fica dando feedback pra nossa operação o tempo inteiro, assim. Então a gente tem que aprender também a lidar com críticas construtivas, né? Sim. E é difícil. Quando os clientes reclamam, assim, às vezes você quer morrer, assim. Sim, eu imagino. E quem cuida muito disso é a minha irmã, é a Cris, que cuida de marketing e toda a área de CX. Ela tinha... O que é CX? CX é Customer Experience. A experiência do cliente. É um nome mais chique para o time que resolve os problemas que acontecem e ouve os clientes. É o ouvido da empresa, que no nosso caso é um ouvido majoritariamente digital. São pessoas que falam por chat, WhatsApp, Instagram ou telefone também. E a gente ouve muito esses problemas, qualquer reclamação, a gente cataloga todas as reclamações. Então, há anos, desde o início, a gente sabe, toda vez que alguém entra em contato com a gente, é registrado qual é o motivo e o que deu errado ou certo. Se deu certo, a gente manda pra operação, olha pessoal, que bonito esse elogio que a gente recebeu, e tem vários, mas também tem muita coisa errada. E você fica com gastrite nervosa, assim. Eu imagino, de ouvir que não foi bom. Eu sou muito perfeccionista, eu tenho muita dificuldade. É isso. Eu imagino. Às vezes você fica com gastrite porque você dá razão pro cliente, às vezes você acha que ele não tem razão, então você também fica com gastrite, você fala, mas como que esse cliente quer que eu faça? Não tem como. Tipo, sei lá, tinha um cliente que pedia no começo pro tomate vir mais cortado. Mas o tomate já é um tomate cereja. Não, gente. Daí eu falei assim, mas eu não vou mandar mais cortado. Você fica nervoso também por causa disso. Mas você tem que estar muito aberto, porque talvez alguns feedbacks você não vai conseguir implementar mesmo. Mas tem coisas que a gente ouvia e no começo a gente falava, não, tá errado.
E depois a gente deu o braço a torcer, entendeu que precisava trocar mesmo. É muita humildade, né? E não é uma humildade difícil, porque Sim. você fica meio que desconfortável por dentro. Até tem um perfil no Instagram que chama Chat do iFood, com X. Eu já li, é maravilhoso! Que mostra muito uns restaurantes que recebem críticas e não deixam barato, porque... E eu até entendo esses restaurantes, porque você fica muito frustrado. Mas também não dá pra você não deixar barato, porque pelo contrário, você tem que garantir que esse cliente volte, sabe? E um pessoal assim, não, você que não... Você não sabe, gente, o que você tá comendo. Pra vocês entenderem, é bate-boca. Bate-boca. Entre restaurante e cliente. Então, quando o cliente fala alguma coisa que é surreal, e o restaurante não aceita aquele deboche, entendeu? Então, o restaurante vai lá e responde e fala, toma sua resposta sim, porque eu não vou deixar passar barato. Então, assim, entrem por divertimento, mas isso não quer dizer que é sugerido que vocês tratem os clientes assim. Pelo amor de Deus. Não, pelo contrário. Você tem que entrar nesse Instagram pra aliviar a sua alma, porque você não vai poder fazer isso. Sim. Mas às vezes eu vou lá e falo assim, nossa, às vezes dá vontade de falar isso, porque nem todo cliente é super compreensivo. Tem gente que é muito, muito brava ou muito... E tudo bem, daí você tem que falar, não, obrigado pelo feedback e tal. E vai ter que discutir isso internamente, vai ter que... Mas faz parte, e é só com isso que você consegue melhorar também. Então... Hoje vocês têm 45 milhões de reais investidos. Hoje vocês já não têm mais desafios do pequeno empreendedor. Qual é o desafio hoje? Tá. Não, eu acho que primeiro que a gente tem desafios do pequeno empreendedor, assim, até hoje, assim. Então, muitos desafios continuam, assim. Então, por exemplo, quando você pensa em funcionários, assim, tipo, como você criar uma cultura boa, é um desafio que a gente tem desde o início e continua tendo, enfrentando e tendo que nos renovar e tal. Mas tem outros também. Então, por exemplo, quando você cresce, um desafio muito grande é de comunicação. Quando você é pequenininho, todo mundo tá sabendo de tudo o tempo inteiro, tá todo mundo muito alinhado. Quando a gente tem mais funcionários hoje, são 180, 200 funcionários, mais ou menos, tudo precisa ser falado 100 vezes, de formas diferentes, e você vai achar que você está sendo repetitivo, mas você não vai estar, porque as pessoas não ouviram ainda, nem todo mundo compreende a mesma coisa, então tem um esforço muito grande de comunicação e de alinhamento, que é diferente de quando você é pequeno. Quando você é pequeno, você fala, gente, é isso, todo mundo entendeu, se eles não entenderam, eles vão perguntar direto para você, e tudo bem. Agora, a gente está em mais de um estado, tem gente que... Vocês foram pro Rio agora, né? Temos no Rio também, tem modelos diferentes, tem gente que eu não conheço, que entrou na Olga e eu ainda não tive a oportunidade de conhecer e tal. Então, é como se fosse um telefone sem fio, assim, você vai falando, você fala A, a pessoa entende W, daí você precisa falar A de novo, A de novo, A de novo, depois de algumas vezes as pessoas não estão entendendo. Mas isso é um desafio grande, por exemplo. Eu vi você falando pro Facundo... É um podcast que chama Divã de CNPJ. Que você quer que a Olga seja como o McDonald's. Que tenha um em cada esquina, que popularize. Mas, com tantos benefícios da Dark Kitchen, dessas cozinhas, e o delivery sendo tão forte, ainda vale a pena ter o restaurante? Legal. Bom, primeiro falando sobre o McDonald's, né? Acho que quando a gente fala do McDonald's, obviamente que a gente tem um posicionamento diferente até de preço, assim. Sim. Mas não tá baratinho não, viu? O Mac. Nossa, encareceu esses últimos tempos. Não, o Mac também tá mais caro, tudo tá muito caro de comida e é muito ruim, mas é como porque os fornecedores aumentaram muito o preço, tá? Os insumos estão caros e tal, mas a Olga tem um preço um pouco maior do que de um McDonald's, assim. A gente diz que é 1,3 vezes um McDonald's e tal. E, obviamente, que por conta de preço existe uma barreira de penetração que não necessariamente a gente vai conseguir atender o mesmo público. Mas quando a gente se inspira no McDonald's, a gente faz isso porque o McDonald's, eu acho que é um dos poucos casos bem-sucedidos de redes grandes no Brasil. Né? O Brasil ainda é um país que a indústria de food service é hiper fragmentada. São poucas redes bem-sucedidas comparado a outros países. Mesmo comparado à América Latina, em outros países, tipo Colômbia, Chile, México, tem muito mais redes.
E daí, quando você fala dos Estados Unidos e Europa, mais ainda, né? Um percentual do mercado muito maior. Nossa, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Aqui são muitos restaurantes pequenos, né? No Brasil. Então o McDonald's, na verdade, é um pouco nesse sentido, assim, de quase como essa imagem de que todo mundo está acostumado a ver Mac em vários lugares. A gente quer também que a Olga possa estar em vários lugares, né? E o restaurante físico é fundamental dentro dessa estratégia, porque as pessoas gostam de sair para comer. E eu acho que as pessoas vão continuar gostando, né? Acho que isso é uma das poucas áreas da vida que é menos impactada pelo e-commerce, pela digitalização. Porque por mais que você peça também em casa, eu acho que o pedir em casa substitui muito o cozinhar em casa. Perfeito. Mas não tanto o sair, porque às vezes sim, mas às vezes você quer sair, você quer ir para um lugar, você quer ver gente, você quer socializar. Então comer, né, ainda mais na nossa cultura, é um evento de socialização. Da mesma forma que você não troca uma festa por um happy hour no Zoom, você não troca ir num restaurante gostoso, espairecer e ver gente por comer sozinho, né? Então a gente acha que o restaurante faz parte dessa estratégia, a gente quer ser um player omnichannel que esteja nesses dois canais, no online e no offline. O que é omnichannel? Omni significa todos, né? E channel de canal, então a gente quer estar em todos os canais, que é basicamente online e offline, né? Essa fusão dos dois mundos, e que as pessoas possam consumir a gente nesses dois momentos, né? Quando você quer a praticidade, a hiperconveniência, quer receber em casa ou no trabalho, ou quando você também quer praticidade e conveniência, mas você quer ir pro mundo, com alguém, etc. E daí você vai num restaurante nosso. Você acha que é mais fácil, uma pergunta agora que me veio, você acha que é mais fácil de propagar cultura no presencial ou não? Quando você fala assim pro cliente, você diz muito mais. Porque você tem muito mais pontos de contato e capacidade de tangibilizar o seu ideal de marca, né? Então no delivery a gente consegue tangibilizar a marca pela identidade visual digitalmente falando, então no Instagram, no site, as fotos no Instagram, no iFood, no nosso próprio aplicativo, etc. Inclusive baixem, procura Olga Ri na App Store da Apple ou na Android Store. Vou deixar o link no descritivo do podcast. Boa. E na embalagem, né? E, eventualmente, se alguém entrar em contato com a gente também consegue se expressar através de um tom de voz, do jeito que a gente escreve, do jeito que a gente fala, etc. Mas no mundo físico é outra possibilidade, né? Você é impactado pela arquitetura do lugar, pelo lugar que a gente escolheu, pelo sorriso da pessoa que te serve, pelo próprio fluxo, né? Você tem uma experiência imersiva, pela música do ambiente, pelo cheiro do lugar, pelas outras pessoas que estão frequentando. Então, pelo logo, todos os aspectos sensoriais do físico são muito mais intensos. Então, você consegue ter uma percepção muito maior do que é essa marca que a gente está querendo construir. Você sabe que uma vez eu vi uma pesquisa falando... Eu fui fazer um curso na Disney de excelência em serviços, né? Que eles têm um curso no Disney Institute, que hoje tem online também. Depois da pandemia se tornou online. Mas quando eu fui era presencial. E eles fizeram uma pesquisa, o funcionário que mais falava com o cliente, com o guest, né, que eles chamam com o convidado, era o funcionário do call center. Então eles tiraram todo o call center da Índia, trouxeram para Orlando, porque eles falaram, em média, o convidado conversa 19 minutos com esse funcionário. Então esse funcionário precisa conhecer a cultura na prática. Sim. Ele precisa saber se aquele restaurante tem escada, se tem acessibilidade. Sim. Então, eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes o funcionário, quando você escala, ele nunca nem foi no lugar que você... Ele nunca pode ter ido para os Estados Unidos, no caso da Disney. Sim. Então, eu achei isso muito curioso, só queria trazer aqui, porque é o funcionário que mais fala, é o call center. E eu nunca imaginei. Sim, sim. É muito mais do que você comprar um sorvete, do que você provar uma roupa. Sim. São 19 minutos. Não, isso faz muito sentido, assim, porque E é o maior ponto de contato aí, pelo que você... Sim. Especialmente, acho que antes das pessoas chegarem nos parques, etc. Mas a gente precisa ter isso muito bem azeitado. Então, o que a gente fala muito, né? E até agora, como a gente não tinha restaurante, um dos maiores tópicos dentro de marketing era sobre tom de voz. Então, qual que é o tom de voz da Olga?
Porque a gente não tá podendo sorrir com a pessoa ou cumprimentar ela de uma certa maneira. Então, o tom de voz, tanto escrito quanto verbalmente, ele tem que ser um tom de voz que transmite o que a gente quer, que é o aspecto convidativo, o sorrir com as palavras que a gente fala. Então, ter uma abordagem que não é formal, ela é relativamente informal, é de proximidade. Isso tudo pra gente sempre foi muito relevante. E as pessoas também acabam avaliando muito bem o nosso time de CX. Enfim, eles recebem lá um Customer Satisfaction Index, né, que é o índice de satisfação do cliente pelo atendimento. A gente sempre bate 95%. Que legal, parabéns. Super legal. Vamos falar suas redes sociais? Onde que eu te encontro? Porque assim, eu te cacei, seu Instagram é fechado. Então, você tá no LinkedIn, quais redes que a gente pode te acessar? Tá. Eu, pessoalmente, enfim, não sou muito não posto tanto assim, mas estou no Instagram, Bruno Sintsic, meu Instagram, e no LinkedIn também. Sintsic, acho que vai estar escrito no título do vídeo. Uhum. E a Olga também tem suas redes sociais, né? A gente está no TikTok, no Instagram, no LinkedIn também, especialmente no Instagram e no TikTok a gente posta bastante, tem muito conteúdo lá. Tem uns conteúdos que também viralizam e tal. E também dá para conhecer mais sobre a marca por lá, né? Sobre a nossa identidade visual, sobre o jeito que a gente fala, sobre o conteúdo que a gente posta. Eu, pessoalmente, não posto tanto assim. Às vezes eu posto uma coisa ou outra e tal, mas não sou tão... Mas você tá no LinkedIn? Tô no LinkedIn também. Tá, vou deixar o link no descritivo do podcast. Legal. E pode entrar em contato comigo, com certeza. Vou gostar. As minhas redes, vocês já sabem, é @ThaisRock. E agora eu convido vocês a assistirem o podcast, que é um novo formato, através do Spotify ou do YouTube. Ou assinar nossa newsletter, que é gratuita e maravilhosa, através do link que está no descritivo do podcast. Fechou? Quando a gente capta um investimento, a gente tem um pitch. O que é o pitch? É o discurso que você faz para o investidor. E tem que ser um discurso apaixonante sobre a sua marca. Você que vem de mercado financeiro, você já deve ter escutado muitos discursos. O que você acha que um discurso de sucesso precisa ter? Acho que pra mim, né, o pitch, o processo de pitch, nunca foi a coisa mais natural pra mim, assim. Eu não acho que eu sou aquele empreendedor super apaixonado, engajado, que mobiliza as pessoas e tal. Eu sou um pouco mais tímido, enfim, eu sou menos, assim, apaixonado mesmo, acho que eu sou, enfim, mais racional, né? Até meu background no mercado financeiro, eu era o que ouvia, não o que falava, né? Então eu tava mais ouvindo e sempre muito de Excel, de planilhas, etc. Então também foi um desafio, assim, um pouco pra mim, assim, de entender, né? E isso é super importante, que o que você tá pensando não é o que a pessoa tá ouvindo. Então você precisa transmitir isso de uma outra maneira, sabe? Então, por mais que eu sempre amei minha salada e amei meu produto e acreditava pra caramba, se eu não falasse dessa forma, e eu tinha que achar a minha maneira, porque também senão eu ia soar forçado, se eu falasse, não, é uma salada muito boa, ninguém ia me levar a sério, né? Eu tinha que falar, não, é a melhor salada do mundo e tentar... Você tem que externalizar a emoção. Exatamente. Então, acho que de fato é muito importante isso. Isso é um dos aspectos, mas tem gente que tira isso de letra, daí tem outros aspectos que são relevantes. Então, o que é importante de maneira geral? O investidor quer primeiro te conhecer como empreendedor, entender que você é capaz de ação, né? Ser uma pessoa de ação, você tem uma visão estratégica muito boa, entende os desafios e as oportunidades do seu mercado, que você consegue gerir pessoas, porque no final das contas, se sua empresa crescer, você vai ter que gerir muita gente. Então, nessa fase inicial, a maior parte das vezes, os investidores estão investindo em você, até mais do que na sua ideia e no seu negócio. Porque tem muita chance de dar alguma coisa errada no trajeto e você tem que se adaptar. Então, se ele acreditar em você, sobretudo, né, e entender que você é uma pessoa boa e completa, etc., as coisas tem muito mais chance de investir em você. E acreditar em você significa que nem tudo tem que ser flores. Você tem que ser capaz de reconhecer, inclusive, os desafios e as dificuldades que você pode ter, sabe? Eu acho que, pelo menos é meu estilo, de ser muito pé no chão, de ouvir algumas perguntas e falar, não, isso realmente é um problema e talvez a gente precise disso, disso e disso para resolver, e se a gente não resolver, a gente vai ter que olhar para outras coisas dessa forma. Então eu tenho muito essa abordagem de ser
realista, assim, sabe? Eu acho que você, no meu approach... Mas também é um modelo de empreendedorismo, Exato, né? de você conseguir entender que tem desafios e nem tudo é as mil maravilhas e tal. E além disso, acho que você precisa ser capaz de mostrar muito entendimento sobre o seu negócio. Então, você não pode ser superficial, né? Se você está fazendo um negócio, no meu caso de saladas, eu preciso entender muito de saladas, eu preciso ter comido todas as saladas que tinha, eu preciso saber quem são os competidores, quais são os exemplos lá de fora que vão me ajudar a me inspirar. Então, acho que mergulhar muito e ter essa profundidade mostra que você está levando a sério, né? Tipo, se você vai, vi isso, mas vi muito superficialmente, daí é muito difícil o investidor acreditar que você está lá fazendo um negócio que é para ser um negócio vencedor, sabe? Sei. 85% da sua equipe é composta por grupos subrepresentados. Racial, de gênero, LGBTQIAP+. Existem grupos de apoio dentro da empresa? Existem comunidades que se formam? Como funciona? Ainda não. Acho que é uma coisa que a gente pode... Então, isso é verdade, né? Então, 85% das pessoas são pessoas que ou são mulheres, ou da comunidade LGBTQIAPN+, ou pessoas negras, indígenas e amarelas, né? Então, acho que isso a gente já tem bastante orgulho de poder falar isso, né? Eu sou gay, então, para mim isso sempre foi relevante, de que eu pudesse estar num ambiente que fosse aberto a pessoas de grupos subrepresentados, as minorias, né? Que na Olga já são a maior parte das pessoas. É a maioria. Formalmente a gente não tem grupos, tipo, sei que muitas empresas têm, né, grupos de pessoas negras, grupos de pessoas LGBT e etc. A gente não tem esses grupos, mas é algo que a gente fala bastante e a gente está sempre atento. A cada semestre, pelo menos anualmente, a gente faz um censo de diversidade e semestralmente a gente faz algumas pesquisas de clima para entender o ambiente do ponto de vista de situações desagradáveis que as pessoas possam enfrentar. Então tem assédio, o assédio é por uma questão de gênero ou você sente, enfim, alguma coisa pela sua orientação sexual, identidade de gênero, ou por uma questão racial, ou por uma questão religiosa. Então a gente faz muito esse tipo de pesquisa, tem um canal aberto de denúncia para que as pessoas possam denunciar, e isso é uma das coisas que as pessoas falam mais dentro da Olga. Tem muitas críticas internas de várias coisas, né? A gente não é perfeito, mas acho que uma das coisas que a gente consegue muito é que as pessoas falam que elas podem ser quem elas são. E isso é muito... maravilhoso. É muito legal, assim, de ouvir. E especialmente como a gente tem muitos funcionários que não têm ensino superior, são pessoas que têm uma escolaridade mais baixa, nem todos terminaram também o ensino médio, etc., que vêm de comunidades em que às vezes esse tipo de discurso não está tão difundido assim, às vezes está, principalmente os jovens, eles estão muito conectados, mas nem todos os nossos funcionários são mega jovens, tem gente que é menos, e às vezes esse tipo de conteúdo chega a menos, né? As pessoas têm menos esse letramento, assim, em relação a essas questões. E acho que na Olga, de certa forma, a gente tem conseguido promover isso, as pessoas se exporem mais, né? Serem expostas mais a essa diversidade, e isso tem criado um time que é diverso e que consegue se sentir bem-vindo. E eu acho importante a gente falar que vocês têm uma pessoa da equipe que passou pela transição, uma pessoa trans. Sim. Dentro da OG, vocês deram todo o suporte. Eu acho isso muito importante a gente falar também. Sim. É a Isa, né? Então hoje ela também cresceu pra caramba na Olga. Hoje ela é líder de pista, ela inclusive fica no nosso restaurante. Já tiveram outras pessoas trans também dentro da Olga, que também já entraram tendo feito a transição. Mas no caso da Isa, de fato, ela fez a transição enquanto ela estava lá dentro, ela comunicou a gente, ela inclusive já apareceu algumas vezes nas nossas redes sociais. E foi muito legal poder, enfim, fazer o mínimo que a gente tinha que fazer para ela poder se sentir bem naquele local. Eu acho que eu reforço o fato de que a gente não é perfeito, assim, a gente erra várias vezes, em vários momentos, mas eu acho que a gente é muito franco de conseguir ter essas discussões lá dentro, entender quando a gente erra, quais são os problemas que acontecem e como a gente consegue minimizá-los. E só de ter esse tópico sendo discutido já é algo, sabe? Sim, concordo. Por isso que eu quis trazer, porque eu acho muito importante. E quando eu li, posicionou vocês de uma maneira diferente para mim. Sim. Porque isso para mim é significativo. Então eu acho legal a gente falar por aqui.
Foi super legal, inclusive, em relação à Isa, que recentemente foi uma influenciadora que é trans também no nosso restaurante, e ela foi atendida pela Isa, que é a nossa funcionária trans, e ela fez um post super emocionante, que ela se viu naquilo e foi representada, e a própria Isa daí repostou e falou que foi muito legal ela poder também atender uma mulher trans que estava indo no restaurante, enfim, mas acho que é pouco ainda, acho que a gente quer poder fazer mais, assim, sabe? Eu acho que não gostaria de usar, né, o caso da Isa como se a gente fosse uma bandeira, assim, sabe? Eu acho que a gente deveria ter mais também. Mais pessoas trans que pudessem continuar se desenvolvendo dentro da Olga. Também estamos aprendendo. Mas já é super legal, enfim, contar com ela. E daí com outras pessoas que também, daí, em termos de orientação sexual, conseguiram se assumir, então se assumiram gays, sabem que o CEO da empresa é gay também. Acho que isso pode ajudar as pessoas a se sentirem mais confortáveis, a serem quem elas são, se elas quiserem. Se elas não quiserem, elas não precisam também se assumir. Ninguém é obrigado a falar nada. Mas eu acho que é legal você poder, né? Sim. Então, é isso. E vocês também têm um impacto ambiental muito grande. Vocês trocaram agora os bowls, que eu gosto de aportuguesar, para tigelas. As tigelas por biodegradáveis, então elas podem ir na composteira, né? E vocês, inclusive, dei um feedback para ele no começo da entrevista. Eu falei que eu sou muito carnívora, eu como muita carne vermelha e eu sinto falta na Olga de carne vermelha. Então ele já me contou que agora teremos carne vermelha na Olga, mais ou menos, né? Temos. Agora temos. Então eu acho legal a gente falar isso. Mas, por exemplo, vocês pensam muito no meio ambiente como um todo. Vocês reciclam o dobro do que vocês gastam com o selo Eu Reciclo. Sim. Tem mais alguma coisa que vocês podem contar que seja inédita, que tá rolando? Legal. Então, sim, os nossos bowls hoje são todos biodegradáveis. Foi uma transição super importante do plástico para o material compostável. Em relação às proteínas, todas as proteínas animais, né? A gente até demorou bastante tempo para ter carne vermelha, porque a gente entende que o impacto ambiental da carne vermelha é maior do que das outras carnes. Mas a gente já conseguiu achar um fornecedor de carne vermelha que chama Cara Preta, que tem um trabalho super legal e tem várias certificações. Então a primeira delas é o selo Certified Humane de bem-estar animal. Então basicamente esse selo mostra que a criação dos bois, né, que vão para corte depois, é uma criação humanizada, o máximo que dá para ser. Mas eu digo assim, óbvio, no final das contas eles estão sendo, eles vão acabar indo para corte em algum momento, mas durante a vida deles eles têm uma vida que é humanizada. Então isso é o mesmo selo que a gente tem também para o nosso frango, que garante, por exemplo, que as galinhas são criadas livres de antibióticos em ambientes enriquecidos, com iluminação natural, numa densidade por metro quadrado, que é uma densidade correta para a criação desse tipo de produto. Então todos os nossos fornecedores têm certificações. No caso do nosso salmão, a gente tem uma certificação que chama ASC, que é uma certificação de aquacultura responsável, então de minimização do impacto ambiental daquela aquacultura. No caso do boi também tem certificação de sustentabilidade ambiental e social, então não é só o bem-estar animal que está em jogo, também tem a certificação de sustentabilidade. Então hoje todas as nossas proteínas animais são certificadas, o que é legal, né? Então o frango, a carne e o peixe, o ovo também, o nosso ovo é orgânico nesse caso. Que mais? A gente faz microdoações dos alimentos que a gente não utiliza nas cozinhas, então diariamente, Diária, né? ou muito legal. Em alguns casos semanalmente a gente manda comidas que são próprias para consumo, mas que por algum motivo a gente não vai usar na cozinha para que as pessoas recebam. Que mais? A gente tem um programa que a gente chama de Até o Talo, que a gente garante que a gente não desperdiça tanto alimento, porque a gente usa os talos dos ingredientes que não vão para a salada para fazer caldo de legumes, que vai alimentar, que vai ser usado tanto para as nossas sopas agora no inverno, quanto para fazer grãos, então quinoa, arroz, etc. A gente normalmente põe um caldo de legumes e é o caldo desses talos que a gente utilizou na produção das nossas cozinhas. O que muda, por exemplo, abrir em outro estado? Para quem está nos assistindo, você foi para o Rio de Janeiro. Teve muita mudança? Você
sentiu muito mais do que só mudar de região em São Paulo? Com certeza, assim, porque o primeiro ponto é que no Rio a gente não consegue estar lá o tempo inteiro. Sim. Então a gente teve que... o que a gente fez no Rio foi que a gente trouxe a primeira equipe, inclusive a gerente regional, mas até a pessoa da limpeza, todo mundo ficou em São Paulo 2 semanas para conhecer a nossa cultura, entender os processos, entender como produzir, etc., para levar de volta e a gente conseguir manter a cultura viva mesmo em outro estado. Além disso, a gente teve que desenvolver fornecedores, que alguns fornecedores nossos não entregavam também lá no Rio, né? E às vezes a gente quis desenvolver um fornecedor que fosse mais local, para que a gente pudesse receber o produto bastante fresco e também num preço que fosse razoável para a gente conseguir manter o mesmo cardápio. A gente introduziu no Rio o mate com limão, que é uma bebida que as pessoas consomem muito lá. E em São Paulo não saía tanto, então a gente não tinha mais no cardápio, mas no Rio a gente colocou. Eventualmente a gente pode fazer outras adaptações no cardápio no futuro, ainda não fizemos, mas acho que é um desafio grande e muda, enfim, também tem outros aspectos culturais, né, da gestão dos funcionários, etc. Mas por isso que a gente quis ter também uma carioca, né, que é a Camila, no caso, liderando essa região, porque ela tá lá e conhece muito melhor do que nós, um bando de paulistano, se a gente fosse, tá lá no Rio de Janeiro tentando, impor o nosso jeito. Então acho que é um aprendizado e uma... É uma dança. Uma dança, exato. O que é sucesso pra você? Pessoalmente, assim, acho que o sucesso pra mim é ser feliz, assim. Acho que eu quero ser feliz na minha vida e acho que isso envolve muita coisa, claro, mas o que eu mais quero é poder ter uma vida alegre e com amigos e com uma família boa e ter orgulho das coisas que eu tô construindo. E uma dessas coisas é a minha empresa, que é a Olga Ri. Então, poder ter orgulho da Olga. Eu sempre penso assim que se em algum momento a Olga Ri não der certo, ela já vai ter dado certo, assim, porque eu já vou ter aprendido muito. Com certeza. E eu tenho orgulho do que eu construí e tal. Mas não significa que ela precisa ser uma empresa bilionária para ter tido sucesso. Eu espero que ela chegue lá. Eu espero que ela seja uma empresa muito maior, que a gente consiga ter milhares de funcionários e centenas de pontos de vendas no Brasil e no mundo. E é para isso que eu trabalho. Mas eu acho que a gente não pode ser definido 100% pelo trabalho, sabe? Eu acho que o trabalho é uma parte da nossa vida e ele... assim como os outros aspectos da nossa vida, a gente, às vezes ele vai bem, às vezes vai mal. E vários momentos na Olga a gente foi mal e falou, nossa, tá dando tudo errado. Acho que agora a gente tá numa fase muito boa e estamos muito felizes, etc. Mas tem altos e baixos o tempo inteiro, assim, empreender é isso, é estar numa montanha russa de emoção. E se eu for uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida por causa do momento que a minha empresa tá, daí eu vou ficar louco, né? Porque em alguns momentos eu vou ser um fracassado e outros um mega vitorioso. Eu acho que a gente não é nenhum dos dois, nem um fracassado, nem um vitorioso completo. Acho que a gente tá só fazendo o nosso melhor e tentando ser feliz e é isso. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem seu erro. Seu pneu furado, mas às vezes eles valem mais do que um MBA. Que erro que no final das contas foi bom dentro da sua empresa? Ou da sua carreira? Eu diria que na minha empresa, assim, uma coisa que eu acho que foi muito relevante é que em alguns momentos a gente fez contratações que não deram certo, assim. E foram, de alguma forma, muito sofridas, assim, pra gente. Mas isso já era algo que eu tinha ouvido, assim, como é importante o alinhamento cultural para as contratações, às vezes muito mais do que a competência, etc. São pessoas boas, competentes, etc. Mas que às vezes não se dão bem naquele modelo, ou elas têm, enfim, uma outra dinâmica de trabalho, etc. E essas contratações acho que fizeram a gente amadurecer muito, assim, e entender muito mais quem a gente era, porque a gente entendia o que não funcionava e etc. E eu não tô pensando em um caso específico, acho que são vários, assim, mas eu acho que a gente conseguiu amadurecer muito do ponto de vista cultural, entender o que é imprescindível pra gente, e entender quem são as pessoas que a gente precisa estar do nosso lado, que a gente quer que estejam do nosso lado para esse processo de crescimento. Então eu diria que essa seria um dos pneus furados.
na sua mala de viagem, um livro, um filme, um TED Talk, um documentário que tenham mudado a sua carreira? Tá, eu vou falar de 2 livros. Acho que um livro mais corporativo, assim, é a Startup Enxuta. Ele é um pouco uma bíblia, né, de empreendedorismo, mas é uma bíblia muito boa, assim. Ele não tem muita bullshitagem, mas ele traz esse conceito que é da Startup Enxuta, que é um pouco que eu falei dessas coisas que não escalam, de fazer o mínimo e ver. E é um conceito muito valioso, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de executar e acham que não está perfeito ainda e não vão... Esse livro pode abrir muitas portas, porque você percebe que você pode fazer de um jeito não perfeito e começar, sabe? Então, acho que esse é um livro muito legal do ponto de vista de empreendedorismo e que não tem a ver com o mercado corporativo. Eu tenho gostado muito de Walter Ugumãe. Tem um livro dele que chama O Filho de Mil Homens, que é maravilhoso, é um livro muito poético, assim, que te toca demais, assim, é emocionante ler. Então é uma coisa que eu recomendo aí para todos. Amei! Eu vou deixar o link no descritivo do podcast dos 2 livros. Bruno, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria muito te agradecer, porque assim, tudo que eu pesquisei da Olga é um case apaixonante, de verdade. Vocês merecem esse sucesso, principalmente por ter me feito comer salada, que é um milagre. Vou contar pra vocês. Mas brincadeiras à parte, parabéns. Obrigado. Eu que agradeço, me diverti aqui fazendo esse podcast. Que bom. Espero que, enfim, alguém aproveite aí o que a gente conversou. Com certeza. E, enfim, se alguém quiser entrar em contato depois, vou estar à disposição também. Mas obrigado. E continue comendo a salada agora com o rosbife. Com o rosbife, vou provar. Se você gostou do episódio de hoje, eu indico o episódio da minha amiga Isabela Cari, que faz os doces saudáveis, e também no Flávio Passos, fundador da Pura Vida. Tem os 2 episódios aqui no De Carona na Carreira, apenas em áudio. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram e falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.